aqui é bonito, hein? Bom dia. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à prestação de contas do segundo quadrimestre 2024 da Secretaria de Saúde. Então, é mais uma apresentação que conta com dados de produção, né? É um resumo de todo o período, né? Ele não representa em si todo o trabalho que os profissionais de saúde, que as equipes de fato realizam no dia a dia, mas é uma forma de a gente ilustrar o quadrimestre, né? Esse segundo quadrimestre, na forma de prestação de contas. O Henrique vai dar início aí à apresentação dos dados, lembrando que se houver dúvidas, alguns questionamentos, né? A gente se coloca à disposição, tanto aqui, né, e também na Secretaria de Saúde, todos os dias, para esclarecimentos, né, e eventuais dúvidas que aconteçam aí dos dados aí da audiência pública. Obrigado. Bom dia a todos e todas aqui no plenário com a gente, a equipe nossa da Secretaria Municipal de Saúde, os técnicos, funcionários, os internautas que nos veem síncrona e assincronamente. Essa é a audiência do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. Ela segue a legislação do SUS, deve ser realizada sempre na Câmara Municipal. Essa apresentação vai ficar disponível nos portais da transparência, tanto da Prefeitura de Ilhabela, quanto no portal da transparência da Santa Casa, que é a entidade conveniada para atuação complementar nas ações de serviços públicos de saúde, né? Então, a audiência ela é regida pela Lei 141. A gente tem, então, aqui o menu de informações, né, de produção de serviços, e também a gente inicia agora pela questão do Fundo Municipal de Saúde, que é o que determina a legislação nos percentuais constitucionais. Então, no total, dentro do segundo quadrimestre de 2024, a gente teve de receitas próprias da Prefeitura R$ 33.614.168. Desse valor, então, R$ 15.462.641 são transferências da União, quanto parte de FPM, e as transferências do Estado, que somam 12 milhões, quanto parte de ICMS, PVA e IPI, formando então um total no período de 61.738.565. Desse montante, então, a gente também tem a receita, que são as receitas fundo a fundo, que elas são repassadas dos fundos, Fundo Estadual de Saúde e do Fundo Nacional de Saúde. Total do montante, 4.737.000, no Fundo Estadual, 669. Eu acho que vai precisar dar uma alinhadinha ali do foco, que daqui da distância, vamos dar uma pausa aqui para fazer um ajuste técnico. Bom, vamos tentar seguir aí no tamanho das letrinhas, né? Talvez essa mesa consegue trazer ela um pouquinho mais para trás, afastar assim um pouquinho. Ah, tá. Vamos dar uma pausa aqui.
Bom, então, retomando então, total de receitas próprias, 33.614.000, 15 milhões de transferências da União e 12 milhões, um total de 61.738.565, né? Aí a parte aqui do receitas do Fundo Municipal de Saúde, que são do Fundo Nacional de Saúde 4.757.000, e do Fundo Estadual de Saúde 668.831, num total de 5.426.646,42. No demonstrativo da despesa, a gente tem então um comparativo aí até de um ano para o outro, né, no mesmo período. Então, nesse período do segundo quadrimestre de 2024, um total de 143.414.600 contra 139 do período. E aqui o cômputo, então, que é o cômputo constitucional, 16,48%, que é baseado, então, nas receitas próprias de saúde e as despesas executadas, né? Então, é feito com base naquilo que foi empenhado dentro do período. Agora vai ficar difícil aqui. Bom, atendimentos individuais, então, a gente vai agora para a atenção primária à saúde. Total de atendimentos dentro do quadrimestre, 61.990 atendimentos, num total de 21 mil pessoas. Foram 26.459 consultas agendadas, com absenteísmo de 17,92%. Então, a gente vem notando a queda do absenteísmo dentro do período. Isso se dá principalmente em razão da campanha que foi feita junto com as unidades básicas de saúde, né, fazendo o contato com os pacientes, e também com um sistema novo que a gente implementou, que faz o envio de uma mensagem no WhatsApp para a pessoa dizendo que ele vai estar participando da consulta, quando que é a data da consulta, e dando a opção dele entrar em contato para agendamento ou reagendamento, né, dizer que vai faltar. Então, nesse total de atendimentos individuais por especialidades, né, a grande maioria das partes dos atendimentos de consulta são consultas médicas, 56%, com 34% de enfermagem e 9% na equipe multiprofissional. A gente tem um quadro também de comparativos, né, dos últimos 3 anos dentro do mesmo período do quadrimestre. Então, a gente vê um acréscimo no número de consultas, né? 2022, 52 mil, 2023, 54 e 2024, 61.990 atendimentos. E a gente vê 2023, dentro do mesmo período, um absenteísmo de 26%, e a gente chegando agora em 17%, menor inclusive que 2022, né? Então, está surtindo efeito a campanha. A gente agradece aos funcionários, né, e à população que tem entendido que todas as vezes que eu deixo de comparecer numa consulta, eu tiro a minha vaga e a vaga do outro. Então, no total de procedimentos ambulatoriais, foram 145.777 procedimentos a 20 mil usuários. A gente tem aí, então, uma distribuição, né, dentro das unidades de saúde. No próximo slide tem uma projeção gráfica, então a gente vê sempre uma crescente, né? A única etapa decrescente, ela está nos teleatendimentos. Eles ainda acontecem, mas com uma proporção bem menor. Eles aconteciam mais no período pandêmico, né? Então, aqui também procedimentos ambulatoriais, nesse comparativo por ano, 2024, a gente chegando aí no montante de 37 mil atendimentos mensais, em média. No cadastro total de famílias, a gente tem 15.517 famílias, num total de 41.443 pessoas cadastradas pela Estratégia Saúde da Família, com a visita do agente comunitário de saúde. Então, a gente vê aí uma evolução gráfica, né, do total de cadastros desde o mês de janeiro. Então, a gente parte em janeiro com 15.108, chegando agora a 15.517. E embaixo, o total de pessoas cadastradas, a gente partiu de 40 mil em janeiro, chegando agora em agosto em 41.400 pessoas, né? Então, a gente vê o acréscimo do número de pessoas que cada vez mais usam o SUS, usam a atenção primária em saúde pela qualidade dos serviços, né, e pela disponibilidade que a gente tem, a expansão do número de atendimentos também dentro dos bairros, com horários estendidos.
Total aí, então, dos agendamentos, dos atendimentos dos agentes comunitários de saúde, né, 25.344 visitas realizadas dentro do período. Agora a gente vai para a área da saúde bucal. A gente tem uma progressão gráfica aqui de consultas. Então a gente vê chegando no mês de agosto a um total de 2.848 consultas. A gente também tem consultas aos finais de semanas, né? Fechamos aí o mês de maio dentro do quadrimestre 83, junho 90, julho 82, agosto 57. Então a produção da saúde bucal é uma produção efetiva. A gente tem um atendimento básico realizado nas unidades básicas de saúde e também o atendimento do CEL, que é um atendimento especializado. A gente vê dentro do período, por exemplo, no mês de agosto, foram 6.761 atendimentos de urgência realizados dentro das equipes de saúde bucal do município. Aqui, então, são os números de procedimentos clínicos realizados, 6.141 procedimentos especializados de endodontia, prótese bucomaxilofacial, chegando em agosto a 642 procedimentos, e o número de próteses, né? A gente em agosto entregou 15 próteses dentro do período com a nossa equipe de saúde bucal também. Vigilância sanitária, então o município ele tem uma complexidade baixa na vigilância sanitária, então a gente faz a vigilância de riscos, produtos e serviços, né? Faz o cadastramento, a emissão de licença do alvará de funcionamento e também fiscalizações junto com as equipes multiprofissionais, com a equipe da fiscalização da prefeitura, com a equipe do governo do estado também. Então a gente teve dentro do período aí 216 cadastros de estabelecimentos comerciais, tivemos ações em controle com a equipe de controle de vetores, 360 ações, 230 ações com a vigilância sanitária do estado e atendimento de 726 munícipes presencialmente com nossa equipe que atua na Secretaria Municipal de Saúde. A vigilância gera taxas e receitas, no total no período de 63.714, faz também a amostra e coleta para o programa Proágua, então foram 42 coletas sem nenhuma anomalia detectada, 250 estabelecimentos fiscalizados no combate ao fumo e também dentro do período foram acompanhadas aí o monitoramento que a gente faz das ligações da Sabesp, né? Ligações dentro do período de 2024, 8.559. Também a gente tem o Programa Paulista de Alimentos, de monitoramento, então foram feitas coletas no mês de junho, no total de 3. Vigilância epidemiológica, então aqui estão os dados de saúde coletiva, os sistemas que são preenchidos com dados de notificação compulsória, nascidos vivos, mortalidade, tuberculose, imunização, sistemas ambulatoriais e também os sistemas para síndrome respiratória aguda grave e as notificações do Covid, que ainda permanecem obrigatórias mesmo passada a pandemia. Então, dentro do período, a dengue continua circulante dentro do município. Tivemos uma epidemia no ano de 2014 no estado de São Paulo todo, mas Ilhabela gerenciou bem a epidemia, não tivemos casos com muita gravidade e não tivemos óbitos, então a equipe trabalhou com estadiamento, todas as unidades básicas, tivemos também uma unidade sentinela próxima ao hospital, onde era o gripário, e graças a Deus a gente conseguiu, junto com o trabalho árduo da equipe, enfrentar a epidemia com sucesso. Então, dentro do segundo quadrimestre, foram um total de casos notificados 3.825, casos confirmados 1.539, descartados 2.286. Então, no período agora do ano, a gente teve até o momento 4.108 casos de dengue confirmados. Vale lembrar sempre que a dengue também mata. Síndrome gripal em Ilhabela, dentro do período a gente não teve nenhum óbito por Covid, mas continuam então a circulação do vírus. A gente tem aí 389 casos confirmados dentro do período, contra 1.680 notificações. Aqui são os agravos de notificação compulsória, né? Então todos os agravos dentro do elenco que é definido pelo governo federal, as equipes de saúde têm que fazer esse monitoramento e o preenchimento dos sistemas. Então a gente teve dentro do período
5 acidentes com material biológico, 16 com animais peçonhentos, atendimento antirrábico 138, casos aqui de atendimentos de tuberculose, né, 19, meningite 10, hepatites virais 10 e ISTs 12 e violência interpessoal 126, né, então são casos que a gente também monitora bastante dentro dos comitês. E a intoxicação exógena, que daqui também estão presentes as tentativas, né, de suicídio que estão aqui no meio. A gente vivenciou, finalizando o Setembro Amarelo, com ações em todas as unidades de saúde e de conscientização para que as pessoas tenham apoio emocional e acesso à saúde mental para evitar esse tipo de agravo. Casos notificados de sífilis, né, 38 sífilis não especificadas, sífilis em gestantes 7 e um caso de sífilis congênita, né? Então foi no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre não tem nenhum, mas vai lembrar que a nossa meta é manter sempre o caso de sífilis congênita com nenhuma ocorrência, porque uma possibilidade de evitar que depende não só das equipes, mas também do acesso precoce da mãe aos atendimentos no serviço de saúde. Então, óbitos por município, residência em Ilhabela, então a gente tem um total dentro do período do maior número de óbitos sempre relacionados a doenças do aparelho circulatório, 36, seguido de neoplasias. Aqui a gente tem óbitos por causas externas. Então, óbitos por acidente de trânsito, né? 5 óbitos por acidente de trânsito. Então, o trânsito atrelado ao consumo de álcool, na maioria das vezes, é o que tem feito com que esses óbitos ocorram, né? A gente teve agora de manhã, né, lá dentro do CTI, tem um paciente lá de um acidente de trânsito grave, né? E, na maioria das vezes, pessoas jovens, né, em período produtivo e que depois saem de lá quando conseguem a sobrevida com custo social, uma dificuldade tanto para a família quanto para a sociedade em razão da imprudência do vínculo de consumo de álcool e outras drogas e o volante. Natimortalidade e mortalidade infantil, dentro do período, então, a gente teve no segundo quadrimestre 3, sendo mortalidade neonatal 2 e um natimorto. Nascidos vivos, então por município, residência, que conta aqui então quem nasce dentro de Ilhabela e fora de Ilhabela, e por ocorrência, total aí no segundo quadrimestre de 140 partos. Parto cesáreo, ele teve uma pequena, né, uma sensível redução. Engraçado que o número se repete do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre, nasceram exatamente 65 crianças nos 2 quadrimestres por parto vaginal, e no parto cesáreo a gente teve uma pequena redução, mas, né, em razão da legislação hoje que permite que a mulher escolha a sua via dentro do trabalho de parto, então a gente ainda tem o parto cesáreo elevado acima daquilo que é preconizado na saúde pública, né? Ainda que seja um direito legal hoje em dia, o SUS, na sua integralidade, ele incentiva o parto normal como via para que... Oi, pois não, senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem aqui do primeiro quadrimestre, seu James. No primeiro quadrimestre a gente teve 1 óbito por acidente de trânsito e no segundo quadrimestre 4. Primeiro quadrimestre 1, segundo quadrimestre 4. Então a gente vai falar do controle de vetores, né? Então a equipe nossa de controle de vetores atua com maior intensidade no controle da dengue, né? Então, dentro do período, a gente teve uma avaliação do índice de Bretot, que é o indicador nacional para mostrar o tipo de infestação. Então, a gente teve um índice de Bretot positivo, né, de 2 pontos.
Foram trabalhados dentro do período 23 mil controles de criadouros no quadrimestre. Foi feita a nebulização com atomizador costal, que vai nas residências, 11.012 atendimentos em residência, em 4.891 visitas também dentro do período, 5 imóveis notificados, uma autuação e 15 ações da nossa equipe do IEC de educação permanente. Equipe de controle, né, e combate, de controle aos simulídeos, então eles fazem esse monitoramento e aplicação do larvicida, o BTI, dentro do período. Então, olha, eu vou fazer aqui a minha a minha solicitação aqui. Vamos colocar, em vez de ml, colocar em litros aqui, por favor, mais fácil da gente identificar aqui, né? Então foi 1.049.343 ml gastos, né? Vamos converter em litro, né? Divide por 1.000 para chegar no litro aí, para ficar mais fácil para a gente. Então foram 30 quilômetros, né, dentro desse período de picadas e trilhas, que é por onde a nossa equipe anda, para poder fazer a aplicação, né, e a demarcação dos pontos nas cachoeiras, né, e nos mananciais. Então a gente sempre costuma dizer que enquanto existir o simulídeo, o borrachudo, picando a gente, é sinal de balneabilidade das nossas águas, é sinal de qualidade de vida para a nossa população ainda. Centro de Referência Animal, CRA, que dentro do quadrimestre ganhou casa nova, né, foi entregue à população um ambiente totalmente adequado às necessidades nossas, da realidade de hoje que o município tem. Então, foram realizadas no período 745 cirurgias de esterilização cirúrgica, foram dentro desse período 148 faltas, 2.093 consultas e 56 animais doados dentro do período, né? Então, o maior número de consultas aconteceu no mês de agosto, 684 consultas realizadas por nossa equipe de veterinários, né? Isso. O secretário está lembrando aqui que tudo isso aconteceu, em nenhum momento, né, houve uma interrupção de atendimento à população e aos animais. Então, dentro do período também a vacinação que foi realizada, antirrábica, e os microchips implantados numa média de 180 microchips implantados mês. Assistência farmacêutica. A gente teve dentro do período um total de 119 mil atendimentos a 29.537 pacientes atendidos. Vale lembrar que a gente atende no programa da assistência farmacêutica, no Ilhabela tem remédio, e no Ilhabela tem remédio em casa. Pacientes que têm receitas originárias, tanto do SUS quanto do particular. Então, dentro do quadrimestre foram 206 pacientes atendidos também, além de todo o nosso elenco, em processos administrativos, para medicamentos não padronizados, 178 pacientes atendidos com fraldas, 212 pacientes atendidos com outros insumos de saúde, então, num total de 286 também pacientes atendidos com medicamentos não padronizados no período por meio de processo administrativo. Total de entregas no programa Medicamento em Casa, dentro do período, 1.753, a um total de 508 pacientes atendidos, né? Uma média de 430 entregas realizadas por mês, e houve então o acréscimo do mês de maio de 410, em agosto a gente chegou em 443 pacientes atendidos. Aqui agora a gente vai ter os dados do Hospital Mário Covas, né? Então é uma parte bem comprida da nossa apresentação. 98 remoções
de ambulância UTI, total de 3.577 exames de tomografia realizados no período. Vale lembrar que a gente adquiriu também esse ano um novo tomógrafo, né? O tomógrafo atual era um tomógrafo de 4 canais, então a gente agora tem um tomógrafo de 80 canais que vai estar à disposição da população também, com novos exames, possibilidades diagnósticas distintas, né? A gente realizou, que é a nossa vocação enquanto hospital do SUS, 755 cirurgias, sendo 555 cirurgias eletivas, 169 de urgências e 31 pequenas cirurgias. O ambulatório que funciona agora dentro da área nova, da ala do SADT, foram atendidos 2.209 pessoas, 339 atendimentos com anestesiologia e 1.870 atendimentos no ambulatório de ortopedia. A agência transfusional, 157 pacientes atendidos, tivemos 13 candidatos enviados para doação, bolsas foram 169 bolsas recebidas e 147 bolsas transfundidas dentro do período, principalmente nos pacientes, né, cirúrgicos, e a gente vê um acréscimo muito grande quando é o paciente que dá entrada por trauma. Então, exames realizados laboratorialmente, 74.346, num total de 11.983 pacientes dentro do período, 2.586 atendimentos de fisioterapia intra-hospitalar, 2.757 avaliações, 330 cilindros de oxigênio. Então a gente tem um programa de oxigenoterapia domiciliar, que também é gerenciado por nossa equipe do Hospital Mário Covas. Aqui a gente tem a taxa de ocupação e taxa de permanência por setor. Então a gente tem uma ocupação média dentro do período de 30% de ocupação, chegando a cair no mês de agosto a 22% no CTI. Na estabilização, a gente tem quase sempre 100%, porque utiliza bastante o leito para que o paciente tenha uma melhora aí de lá saia de alta. Na internação, houve também uma queda da taxa de ocupação. E no pronto-socorro, com a implantação nossa de mais um profissional médico no pronto-socorro, a gente está com observação também com números maiores de taxa de ocupação, em razão do monitoramento dessa presença desse novo médico que faz um monitoramento específico desses pacientes. Então, a taxa de permanência no setor e por mês, tem uma subdivisão também que está aí disponível para todos dentro dos portais da transparência. Na maternidade, a gente então fez aqui aquela proporção, 138 partos, né? 70, masculinos e femininos, então bateu aí igual, nasceu o mesmo número de meninos e meninas, parto normal 68, cesárea 70. Atendimento do pronto-socorro dentro do período, 35 mil atendimentos, sendo 28 mil de adultos, 6.308 infantil, a grande maioria, 25 mil atendimentos realizados no período diurno, 9.373 no período noturno. Tivemos também dentro do período 1.223 internações, né? Vale lembrar que o hospital continua em obras. A gente teve a inauguração da ala nova do SADT, mas a gente continua atuando com a mesma quantidade de leitos na internação, que só vai ser expandido então em breve, no primeiro trimestre do ano que vem. Dentro do total, 91% desses pacientes saíram com alta, né? Atendimentos da farmácia, a gente tem uma subdivisão dentro da nossa equipe, que são as farmácias satélites e as farmácias do pronto-socorro. Então, um total de 79.524 atendimentos. Antibióticos, 306 utilizados dentro do período, é um monitoramento também feito pela nossa equipe. Serviço de psicologia hospitalar, 369 atendimentos e 527 procedimentos dentro do período. Na classificação de risco, 79,48% tiveram a pulseirinha, que a gente chama da pulseirinha do normal, e do total de pacientes, então, apenas 20% desses pacientes foram pacientes
de urgência, né? 7.122 pacientes de 36 mil foram aqueles que procuraram o hospital por uma urgência. A gente tem uma frequência aqui histórica também de atendimentos por hora, né? Então, para você que procura o Hospital Mário Covas, qual o pior horário para ir ao hospital? Então, das 9 horas da manhã às 11 é o pior horário na série histórica, que a gente monitora essa série histórica desde o ano de 2014. Então, esse é o pior horário. Estatística aqui também do pronto-socorro, então um outro monitoramento das consultas, né? E um número especial que são 4.669 atendimentos em idosos. Por que a gente faz esse destaque? Porque todos os atendimentos feitos para idosos, eles são atendimentos prioritários. Mesmo que a pulseira do idoso seja verde, ele vai ter a prevalência de atendimento sobre os outros verdes. Se a pulseira dele é amarela, ele vai ter também a prevalência de atendimento prioritário sobre os demais. E às vezes existem dias em que isso traz uma certa morosidade ao atendimento do pronto-socorro, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas a gente fala, olha, hoje a gente teve muito atendimento de idoso, então o idoso chega e é atendido com prioridade. Aqui só uma série histórica dos atendimentos realizados desde a inauguração do SADT, né? Então foram 501 atendimentos em julho, 887 em agosto, somando um total de 1.388 atendimentos dentro do período. Atendimento do SAMU. SAMU é o nosso serviço de atendimento pré-hospitalar, é a política nacional de atenção às urgências. Então, em Ilhabela, a gente aderiu ao SAMU há 11 anos atrás, e desde então o atendimento sempre é realizado pelo SAMU. É importante lembrar que houve um reforço substancial do bombeiro, mas as ambulâncias do Hospital Mário Covas não fazem atendimento pré-hospitalar, né? Então, às vezes, ainda existem pessoas que entram em contato, às vezes o telefone do SAMU só chama, porque é uma central que recebe a regulação dos 4 municípios, então o pessoal liga no hospital, olha, tem uma pessoa em tal lugar. Então, vale lembrar que o hospital não libera ambulância para atendimento pré-hospitalar, né? Só ambulâncias para atendimento interhospitalar. Então, a gente tem aí um total de ocorrências dentro do período de 934 ocorrências, né? Na grande maioria 653 de casos clínicos e seguido por 233 atendimentos de trauma. Na atenção especializada, então a gente tem uma hierarquização no SUS, né? Que é a atenção primária, que trabalha com a prevenção, a assistência especializada, que trabalha com os especialistas que vão dar prosseguimento à demanda, e atendimento hospitalar. Então a gente teve dentro do período 42.172 atendimentos para 10.964 usuários, num total de 17% de absenteísmo. Então a gente também vê aqui nos atendimentos individuais especializados uma redução no número do absenteísmo. Isso deixa a gente muito feliz, porque o serviço está sendo posto à população, tem sido utilizado com mais responsabilidade, né? No CAPS 1, então, 4.138 atendimentos, no total de 606 usuários atendidos dentro do período, com absenteísmo de 12%, né? Então, esse número é um número que a gente gostaria que tivesse em todos, e temos perseguido para que isso aconteça, né? No CAPS AD, 1.485 atendimentos, com absenteísmo maior, em razão da sua especificidade, né, de tratar em pessoas adictas a álcool, drogas. Então, há um absenteísmo um pouco maior, principalmente quando as pessoas estão na crise, né? Então, centro de especialidades na Vila, 13.000 atendimentos com 14% de absenteísmo. O ambulatório de infectologia e fígado, 1.069 atendimentos com 20% de absenteísmo. CRE, Júlia Tenório, 10.453 atendimentos com 15% de absenteísmo. O ambulatório de saúde mental, 11.657 com 20% de absenteísmo. Total de exames originários da assistência especializada, tanto do CRE Júlia Tenório quanto do Centro de Especialidades da Vila, 4.518 exames agendados, sua grande maioria originário do Centro Júlia Tenório, 3.799 exames. A gente faz um monitoramento
específico de saúde da mulher, dentro desses montantes que eu falei anteriormente. Então, foram 1.560 consultas ginecológicas, 240 consultas de medicina fetal, consulta de enfermagem 133, coleta de material citopatológico 1.122, inserção de DIU 99, mamografia 468, 133 partos, né, que daí também dentro daquele monitoramento o número se repete, e 52 cirurgias de laqueadura. Regulação das referências, então o SUS trabalha hierarquizado, as referências externas fazem com que haja uma garantia de continuidade no tratamento. Então a gente tem, principalmente fora do município, o absenteísmo maior, né? Então a gente finaliza o mês de agosto com 26% de absenteísmo nos exames realizados fora do município. Aí a gente tem uma amostragem, né, por referência intermunicipal. Então 1.392 agendamentos no AME de Caraguatatuba, 37 agendamentos no AME de São José dos Campos, 6 no Hospital Escola de Taubaté. A gente tem uma intervenção, pode perguntar, seu Jefferson. É possível esse índice de absenteísmo ser melhor explorado? Porque ele é muito, ele pesa muito no andar da carruagem da saúde. Eu acho que o principal fator de absenteísmo realmente é um fator muito importante. Se fosse melhor explorado, talvez tivesse um retorno maior. Sim, né? Então, como o senhor James falou, a gente tem, no absenteísmo intermunicipal, a gente tem uma problemática porque, na maioria das vezes, a intervenção não é possível ser feita com a antecedência necessária, porque às vezes o paciente cancela no momento da consulta. A gente disponibiliza o veículo, né? Então a gente coloca carro para poder levar o paciente, van para poder levar o paciente, e mesmo assim a gente ainda tem o absenteísmo presente, né? Por exemplo, aqui no Hospital Escola de Taubaté foram 6 agendamentos. Por milagre, não teve nenhum absenteísmo dentro do quadrimestre, né? Dentro dos agendamentos. Mas principalmente no AME de Caraguatatuba esse agendamento acontece. E aí vale lembrar, né? Quais são as possíveis causas desse absenteísmo externo na questão de exames? A gente tem hoje uma realidade num hospital que tem uma resolutividade bastante interessante, e muitas vezes esse paciente que está fazendo uma pesquisa, né, da sua saúde, um acompanhamento ambulatorial, e foi destinado a ir para fora do município, às vezes no decurso, né, do trato da sua investigação da doença, ele vai até o hospital e às vezes realiza esse exame dentro do hospital, seja um exame de imagem, uma tomografia, um ultrassom, alguma coisa relacionada a isso, mesmo que solicitado por um atendimento externo. E aí, quando chega esse momento do paciente ir, mesmo a gente disparando a mensagem, né, por WhatsApp, mesmo a gente disponibilizando o veículo, ainda assim o paciente às vezes falta, né? Então, o absenteísmo intermunicipal, ele é uma realidade bastante presente em todos os municípios, né? Todos os gestores do SUS, uma das maiores lutas que a gente tem é a questão do absenteísmo. Regional de São José. Então, 11 no Regional de São José, né? 2 faltas aí geram esses 18 de absenteísmo. Hospital Regional do Litoral Norte, então vejam que é um hospital que está aqui perto da gente, né? Que depois de uma luta grande das nossas equipes, na Câmara Técnica, pedindo para que outras novas especialidades sejam agregadas, né, dentro do atendimento, a gente ainda assim tem dificuldades, porque o absenteísmo chega a 25%, né? Então, especialidades que estão aqui regionalizadas, mas ainda assim a gente tem um número complicado de ausências, né? Hospital Regional do Vale do Paraíba, 23 agendamentos, absenteísmo de 26%, Santa Casa de São José, 13%, aí já é um número mais aceitável. A gente tem um núcleo de apoio
aos pacientes oncológicos, né, que esse núcleo teve início no ano de 2014, então são acompanhados 506 pacientes, num total de pacientes cadastrados, né, dentro desse período de 800 pacientes cadastrados. Então a gente tem aí as subdivisões, para onde eles vão, e aqui a gente entra na parte da regulação, que faz o transporte sanitário. Então vejam que no mês de agosto a gente teve 532 viagens feitas de domingo a domingo por nossas equipes, uma equipe de motoristas, e levando um total no mês de agosto de 1.900 pacientes para as referências intermunicipais, sejam elas aqui na nossa região, na região de Campinas, em Santos, Sorocaba, né? Então a gente tem bastante destinos e às vezes, principalmente nos casos de alta complexidade, a gente acaba alcançando às vezes dentro da região de Campinas mais referências, e aí essas viagens são viagens longas, né? E que demandam no município a necessidade de garantir esse paciente acesso, porque na região não tem essa especialidade. Os atendimentos da ouvidoria, então a ouvidoria é um órgão que para nós é muito importante. A gente vivencia diariamente os atendimentos, as queixas, né, dentro do atendimento. Saúde pública, ela tem um viés não só na lógica de atendimento e de efetividade, mas também de sensação, né? Então, quando eu chego dentro de um serviço e eu olho, e às vezes a recepção do serviço está lotada, a sensação que eu tenho é que o atendimento está demorando, a sensação que eu tenho é que o atendimento está sendo ruim, mas na verdade não é. A gente vivenciou isso dentro do próprio hospital. A gente trabalhava com os ambulatórios dentro do hospital, e com a inauguração do SADT, com essa divisão, né, dos pacientes para outros lugares, a gente já viu um número de queixas menores, porque quando a pessoa chega, vê que o ambiente está mais livre, né? E por isso essa segmentação que agora a obra do hospital vai permitir. A gente vai ter o atendimento para adultos e o atendimento do pronto-socorro infantil também, segmentando esses números, fazendo com que haja mais velocidade, mais conforto para a população dentro dos atendimentos. Ainda que, né, como vimos, um número bastante elevado de atendimentos que deveriam ser direcionados para a atenção primária, né? Apenas 20% atendimentos de urgência realizados dentro do período. Então, a ouvidoria foram no segundo quadrimestre 294 intervenções, né? 123 reclamações, 35 denúncias. O número de elogios, né, vale lembrar, do primeiro quadrimestre foram 57 elogios, no segundo quadrimestre 81 elogios. Então é importante, a gente fala isso com as pessoas, elogiem, né, porque a equipe de saúde, ao ver isso, ao receber esse feedback, entende que está fazendo um trabalho correto, e faz com que a nossa equipe de educação permanente também possa fazer abordagens, né, relacionadas a isso. Então, todas as vezes que a gente tem uma queixa, que a gente faz análise lá dentro, tanto do hospital quanto na atenção primária, a gente repassa isso para as equipes de educação permanente, para que seja feita intervenção positiva com os funcionários, para que haja uma melhora, então, e a gente tente não haver essa reincidência, né? Então, aí é uma subdivisão por local, né, o tipo de denúncia, informação, reclamação, solicitação e sugestões também. Conselho Municipal de Saúde, então, que é o nosso conselho deliberativo, que dentro desse quadrimestre teve uma mudança, né, na presidência. O Renato, que presidiu pelos últimos 2 anos, passou o cajado para o Ricardo, nosso presidente, que está aqui representado pelo James, que é nosso conselheiro. Então foram 4 reuniões ordinárias e esta audiência pública referente ao quadrimestre. A gente sempre no final, né, já caminhamos aqui para o final, algumas lembretes das ações que foram realizadas no quadrimestre. Então a gente teve a entrega da primeira fase da obra de ampliação do Hospital Mário Covas, no SADT, com o serviço de consultório da ortopedia, o laboratório passou para lá, endoscopia, colonoscopia, equipamento de raio-x digital, ultrassonografia, o tomógrafo, né, que também vai permitir essa detecção de lesões, exames cardíacos mais detalhados, né, como a angiotomografia, por exemplo, que hoje é feita
fora do município vai passar a ser feita dentro do município. A gente teve também no mesmo período a entrega da UBS do Alto da Barra, então uma unidade nova, grande, ampliada, que também tem o espaço da Academia da Saúde agregado, com piscina coberta, que também vai ser entregue para a população em breve. A entrega do Parcão, né, que foi também uma política nossa. A gente tem uma política que foi iniciada pelo prefeito lá em 2014, num programa chamado Animais Aqui a Gente Respeita, e o Parcão vem como mais um equipamento que permite também aos animais essa convivência, né? E a entrega do Centro de Referência Animal também dentro do período. Então aqui a gente chega ao final da apresentação, são 11h58. Eu vou passar a palavra para o secretário para as considerações finais. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos pela participação, em especial ao senhor James, nosso conselheiro aí de saúde, né? Sempre muito participativo. Obrigado mesmo. E aí eu dou para tem alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta? Alguma questão? Mais uma questão, senhor James? Ele tem. Por favor. Só um minutinho, senhor James. Obrigado. Eu gostaria de parabenizar a equipe da saúde pelo desempenho efetuado e principalmente pelo crescimento das ações de saúde. Eu encaro assim como, desculpe, eu vim de indústria privada, eu encaro a saúde como se fosse um parceiro do trabalhador que está dentro, que está fora da saúde. Porque a saúde cuida especificamente de pessoas que estão prestando serviço. Mas só que esse prestando serviço também tem que ser muito bem conhecido para que as atitudes, etc., sejam as melhores possíveis. Então, o dia que isso daí estiver acontecendo, aliás, está acontecendo, o dia que isso aí estiver muito evoluído, nós vamos sentir uma diferença muito grande nesse vamos dizer assim, nesse passo importante que a saúde dá em benefício ao município, que é a grande fábrica de todas essas particularidades. Tá? Parabéns. Obrigado. Muito legal a participação do senhor. Sempre muito grato a isso. Então, está encerrada a prestação de contas aqui, mas a gente continua prestando contas todos os dias aí na secretaria, né? A gente continua à disposição de qualquer usuário aí. Lá na Secretaria de Saúde, à disposição para qualquer dúvida, necessidade. E por aqui hoje está encerrado. Obrigado a todos.